Através desse trabalho, pretendemos explanar as diferenças entre o sistema público e privado de saúde no Brasil. O sistema brasileiro de saúde é visivelmente contraditório, uma vez que a universalização do direito à saúde convive com o expressivo mercado de empresas e serviços de planos privados. O Sistema Único de Saúde, o SUS, criado em 1990 e regulamentado pelas leis 8.080 e 8.142, é o sistema organizacional do Estado brasileiro que apoia a efetivação das políticas de saúde no Brasil, em âmbito municipal, estadual e federal. Os seus princípios são a equidade, a integralidade e a universalidade. Já a medicina privada, como alega o autor Cláudio Bertolli Filho, teve sua ascensão nas décadas de 50 e 60, quando os proprietários de casas de saúde passaram a pressionar o governo federal a financiar clínicas e hospitais privados, para que então fosse criada uma grande rede que venderia seus serviços à população, a institutos de aposentadoria e ao próprio governo. E neste vídeo, apontaremos um paralelo, através da visão crítica do povo brasileiro, entre as opiniões da população acerca da medicina privada e da saúde pública em nosso país. Aí você usa o sistema público de saúde ou particular? Público. Né? Aí tem algum episódio para contar, qual a sua opinião sobre isso? Para mim é uma negação, entendeu? Mas o mais ruim que eu achei foi com minha mãe. Que houve? Eu cheguei lá de 10 da manhã, a gente foi atendido 10 da tarde. Dentro sempre está faltando médico, está faltando isso, está faltando aquilo. Para mim, precisa muita coisa mesmo. Mulher de 7 horas do trabalho. 7 horas que horas são? Já sou para 11 horas. Sempre assim. Deixa muito desejar, né? Todo canto, né? Todo canto. Saúde, infelizmente, está decidindo. Medicamento eu estou recebendo o meu regulamento. Tem muito tempo que falta, né? Passou um mês sem chegar. Mas o tempo desse pra cá já foi. Está demorando, controlou. E para marcar a consulta, a senhora demora? Terrível. Faz 3 meses que eu agora peguei outra doença. Você espera e eu também quero. Tem gente que espera até um ano. Agora, o que é que vocês acham do sistema de saúde? Mas na realidade, eu acredito que a denúncia que tem havido da Unimed na rede de televisão, eu acho que o SUS está melhor do que eles. Segundo, que eu não sou usuário da Unimed. O senhor usa só o SUS? Plano federal. O senhor também? Eu usava o SUS, mas agora eu fiz a Unimed. Apesar que vai morrer na porta do hospital. Vai morrer na porta do hospital. O atendimento está paralelo. Porque pelo que eu vi, a mulher com 70 anos morreu na porta do hospital. Eu creio que o SUS deveria melhorar mais, né? Está muito precário. Precário. O senhor, o que é que acha que deve melhorar? Em primeiro lugar, mudar esses políticos, velho. Estou viciado. Mudou a política e partiu para a educação, aí talvez melhore. Porque são tudo. É uma máfia, são mafiosos. Dinheiro vem, só que vai para outros cantos. Alguém está comendo. Garanto que eu não sou. Eu queria saber qual situação que vocês têm, se é público ou se é privado. Apesar de já ter utilizado o sistema público, eu utilizo mais o sistema privado, pelo fato de ter plano de saúde. Quais são as diferenças que você notou do sistema público? Bem, no sistema público eu utilizei algumas vezes a unidade de pronto atendimento no meu bairro, que é o Bessa, no caso, e eu fui bem atendido nas vezes que compareci, mas quanto ao SUS, ainda se sabe que é um sistema que se encontra muitas dificuldades e a fila se encontra como um grande impedimento para um pequeno problema de saúde que poderia ser resolvido rapidamente, eles têm que esperar um tempo absurdo. Quanto ao sistema privado, eu encontrei alguns problemas. Eu já tive um cisto ósseo e o médico que eu consultei me disse que eu não tinha nada. E aí fiquei cerca de 4 meses com esse cisto ósseo e eu senti muita dor no pé. E obviamente foi um erro médico. Nesse processo eu fiquei 100 dias sem andar. Fiz fisioterapia, tive que ir ao Sara Kubitschek em Brasília e muito decorrente da verificação desse médico que disse que eu não tinha nada
simplesmente com uma consulta visual. O método, obviamente, os dois sistemas têm muitos defeitos, muito a se melhorar, sobretudo o sistema público. Apesar das dificuldades apontadas no sistema privado, eu confesso que a minha situação é infinitamente melhor do que as pessoas que precisam desse sistema público. O que você acha do plano privado, o atendimento como é? Bem, assim, ele é um pouco diferenciado do plano de saúde pública. A vantagem que eu sinto na hora que sou atendido, por exemplo, você está com um problema de emergência, você vai ao hospital e logo é atendido. Embora há uns 3 ou 4 meses atrás, isso ficou um pouco até difícil também, porque à medida que você tem uma demora no plano do SUS, está quase e o plano privado com a mesma intempérie, né, no hospital. E o plano de saúde, agora mesmo, está com problema aí de aumento de mensalidade. Né? Subiu muito, né? Eu pagava 246, agora veio 387. Por conta que a idade não tem. Você ia chegar no consultório, como é que é? Não, no consultório a gente quando vai é atendido no outro dia ou em 2 dias, mas é atendido. O que você acha que pode ser modificado para que o atendimento público todo privado vai ficar um atendimento melhor, mais acessível ao paciente? Melhorou muito o atendimento público, melhorou muito porque antigamente era pior, né? Hoje você vê, hoje tem uma central de marcação, né? Você é atendido, você vem e marca aí, sabe qual é o dia de sua consulta. Agora, o que eu acho que deixa a desejar é esses atendimentos nos postos de saúde, né? A periferia. Você trabalha aqui no Argal faz 10 anos, né? 10 anos. Você não utiliza o sistema de saúde, você utiliza o SUS, mas você tem um plano de saúde, utiliza o sistema particular. Olha, eu só utilizo o SUS. Olha, pelo SUS não é muito bom, entendeu? Só que assim, que às vezes fica difícil da gente encontrar a especialidade que a gente está precisando, né? Mas mesmo assim, a gente consegue e é sempre bem atendido. Então, nesses 10 anos, você acha que alguma coisa mudou no sistema? Bastante. Melhorou? Bem, algumas coisas melhorou, né? Algumas coisas melhorou, porque às vezes a consulta demorava muito, a gente demorava muito para conseguir, né? Ele vai para o PSF, vai para outra, às vezes chegar lá no PIF, falta no médico, né? Mas agora não, até que está modificando mais ainda, está acelerando mais um pouco, não está demorando tanto como está, porque era 30, 60 dias, agora não, agora a gente consegue com 15 dias, a gente consegue com menos do que isso, já melhorou bastante, né? Eu espero que muito mais ainda, né? Porque eu acho que é um dos melhores planos que você tem. Entre esses todos que você tem por aí, você é um dos melhores que tem no SUS. Porque de tudo você consegue. Agora tem que esperar um pouco. Paciência. Atualmente, aonde você exerce sua profissão? Eu sou pediatra por formação, exerço minhas funções no serviço público e no serviço privado. No serviço público eu trabalho no Hospital Infantil Arlinda Marques, em João Pessoa, no Hospital Regional de São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte, e faço um ambulatório na Prefeitura Municipal de Goiânia. No serviço privado, eu sou plantonista do pronto atendimento pediátrico do Hospital Unimed João Pessoa. E como você vê a situação da saúde no Brasil? A saúde do Brasil, apesar dos avanços científicos e tecnológicos, mas a gente atravessa um período de turbulência, situação um pouco crítica, apesar de que está melhorando a cada dia. Quais as diferenças que você observa no atendimento público e no atendimento privado? A diferença da assistência médica prestada no serviço público e no serviço privado é uma diferença gritante. A assistência médica do serviço público é prestada pelo SUS, que tem uma filosofia fascinante, mas a prática é completamente diferente da teoria. Hoje em dia, no serviço público, a gente vê hospitais sucateados, superlotados, pacientes em macas, em corredores, por falta de vagas, por falta de leitos, faltam leitos de UTI. As condições
de trabalho médico são precárias, a remuneração do médico é extremamente ínfima em relação ao que deveria receber. Então a gente vê que falta muita coisa para que o paciente tenha a saúde que ele merece. No serviço privado também existem problemas. A gente vê a má remuneração médica também no serviço privado, onde os convênios cobram valores exorbitantes dos usuários e repassam quantidades mínimas para os médicos. Hoje em dia também no serviço privado a gente já encontra deficiência de número de leitos. Então é melhor do que o serviço público, mas também já enfrenta problemas. Porque como a maior parte dos usuários, grande parte dos usuários, são usuários do sistema privado e a maioria dos convênios visam o seu lucro, não se importam muito com a qualidade do atendimento e muitas vezes os convênios ficam pressionando os médicos para que economizem, para que não peçam exames, para que não internem, para poder eles terem lucros. Então é uma situação muito difícil a situação do médico hoje em dia, porque o médico tem como finalidade prestar uma assistência médica de qualidade, independente se o paciente é do serviço público ou do serviço privado. Então, nós temos que ter condições de trabalho iguais ao do sistema privado, também no serviço público. O paciente público também merece o respeito e o tratamento digno que o paciente privado merece. Boa tarde, professor. Este é o professor Enoque, professor do CCJ, de Centro de Ciências Jurídicas, e eu gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira é quais são as diferenças para o senhor entre o sistema privado e o sistema público de saúde? Qual é o sistema que o senhor utiliza também? Veja, eu vou responder do ponto de vista de um cidadão que tem interesses nas questões das políticas públicas e de um jurista. Não obstante a questão do Sistema Único de Saúde ter sido uma conquista importante da sociedade, ele ainda funciona em nosso país com uma expectativa de direito de acesso à saúde. A saúde pública no Brasil é um caos, é um desastre. O sistema privado de saúde também não anda melhor, porque houve uma migração enorme da classe média ascendente para ir para planos de saúde, porque a saúde pública é esse desastre. E isso está ligado diretamente, no meu ponto de vista, a uma questão que é extrajurídica, uma questão política, é que a saúde foi mercantilizada no Brasil, e isso não é um fenômeno novo. Isso é um fenômeno já notado nos anos 70 pelo professor Carlos Gentili de Mello, que não é um professor da nossa área de Direito, é um professor da área de Medicina Social, que foi o fundador do Centro Brasileiro de Estudo de Saúde. É evidente que as pessoas que procuram a formação profissional na medicina o fazem por dedicação, por vocação, mas com medo de sobrevivência. A medicina para um médico é uma atividade que, evidentemente, ele espera que garanta sua própria sobrevivência. Então, esse não é um problema dos médicos, esse é um problema das políticas públicas no Brasil, que a medicina se tornou um mero negócio e não uma função pública do Estado, um Estado no qual as pessoas pagam impostos elevadíssimos para garantir uma saúde pública de qualidade. A distinção entre, para concluir essa questão, entre saúde pública e saúde privada no Brasil está cada vez ficando mais tênue, porque a medicina de grupo também é outro desastre no Brasil. Hoje em dia você procura uma consulta, questões que são, eu diria até razoavelmente rotineiras, você tem que se submeter a 6 meses de espera em qualquer plano de saúde. Os grandes planos de saúde, Bradesco, Sul América, esses eu nomino, tem tanta restrição, todas em letras de corpo 8, que o usuário assina aquilo, contrato de adesão, você já esteve na área de direito, contrato de adesão, algo tão absurdo que a pessoa ou aceita aquelas cláusulas em bloco, ou não se incorpora, um monte de questões de doenças pré-existentes que o cidadão comum não entende, e ele só descobre que a saúde dele não está coberta quando ele precisa. Então, a medicina
privada é caríssima, e isso os profissionais médicos pouco têm a ver com isso, porque eles não definem essa política, isso é política de Estado, e a saúde pública é um caos, certo? Os hospitais são linhas de montagem de matar pessoas. Esse é o quadro, no meu ver. E o senhor utiliza qual plano? O senhor utiliza um sistema único? Eu utilizo o plano dos servidores públicos, que é o GEAP, que com a política do... Porque, na verdade, esse governo é um governo de disputa. Nós não podemos nem de longe comparar esse governo, por exemplo, com um projeto de destruição nacional que foi o governo de Fernando Henrique. Mas é um governo que ainda tem uma dificuldade enorme de escolher lado que eu digo é do ponto de vista de concretização de políticas públicas. O governo não sabe se aplica, ainda que de forma minimalista, uma agenda neoliberal, ou se o governo opta, e nós temos um Estado social. Agora, não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu digo que quero ter uma política pública de um Estado de bem-estar social num país de 200 milhões de almas como o Brasil, eu tenho que, por exemplo, ter uma política que baixe a taxa de juros, baixe a especulação, ponha dinheiro na produção, e o Brasil redimensione suas relações com o sistema financeiro internacional. O governo, notadamente através da sua área econômica, tenta nesse dilema ficar no meio, e é uma posição de fato muito incômoda. Nós teríamos que ter uma política de saúde pública num país que as pessoas pagam previdência e pagam muito alto. Nós teríamos uma política de, ainda que usando um instituto de direito privado, que é o respeito aos contratos, é uma violência. O indivíduo entra no sistema de previdência com a expectativa que, se pagar X, ao fim da vida ele terá aposentadoria e saúde como ele planejava. O governo, cinicamente, isso foi no último ano de Fernando Henrique, que o governo Lula, lamentavelmente, endossou, que foi a questão das mudanças da Previdência. Então, nós, servidores públicos, uma parte deles usa planos privados de saúde, que é descontado de seus salários, Unimed, Sul América, Bradesco da vida. Eu optei por usar o GEAB, não, digamos, não, este é um plano de serviço público. É que para um professor universitário, no topo da carreira como eu estou, é inviável você, por exemplo, ter um plano como Sul América. Quem tinha plano antigo de Sul América, por exemplo, hoje, você com 2 ou 3 dependentes paga alguma coisa como R$ 1.800. Certo? Se você pensar nisso ao longo de 20, 30 anos, o indivíduo financiou o sistema privado de saúde sem ter notado, porque seria alguma coisa como 400 mil ao longo de 30 anos, o que é um absurdo completo. No trabalho, como propomos, mostramos as diferentes visões acerca do sistema público e do sistema privado. Do sistema privado, nós podemos ver que a maioria é satisfeita com ele, porque corresponde com o seu projeto, que é atender bem, realizar exames, até porque é uma medicina muito cara, é paga, e poucos têm acesso, só aqueles que têm mais dinheiro. Do sistema público, podemos notar que é eficiente para algumas pessoas, para outras não. Vimos até que o seu Evaldo, que foi entrevistado em Mangabeira, ele citou que o sistema público, para ele, chega a ser melhor que o sistema privado, chega a ser melhor que certos planos de saúde. De acordo com o filme Visto em Sala, Psycho, que mostra o sistema de saúde dos Estados Unidos, é um sistema privado que muitas pessoas não conseguem ter acesso a ele. É um sistema que não cobre todas as necessidades do indivíduo, mesmo daqueles que pagam os planos de saúde. Já o SUS é um sistema universal e gratuito, que teoricamente tem um plano muito bom, que é atender todo mundo de graça e da melhor maneira possível, mas tem seus defeitos, que ainda falta algumas melhorias para ele e execução do seu projeto, que é um atendimento universal e de excelência. Desta forma, podemos concluir que o SUS, apesar de sua carência, é a única forma que a maioria da população tem
de conseguir o acesso à saúde.